uma honra para a gente poder ouvi-lo, o senhor. Igualmente, muito obrigado. Estou à disposição de vocês, sempre que Tá, for Jó? necessário. Valeu. Tá, já, professor. Pessoal, continuando aqui o nosso evento, agora a gente tem uma apresentação, uma palestra também muito importante, né, de uma patrocinadora aqui do nosso evento. Tivemos ontem a palestra comercial da Oriba, né, com o Dr. João Lucas, e hoje, agora, a gente tem a palestra comercial da empresa Setup, que também é patrocinadora do nosso evento, e que ela vai falar na pessoa da sua diretora geral, a Miriam Mendes. Miriam, a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Você vai ter 20 minutos, Miriam, para fazer a apresentação. Após isso, a gente repassa um tempo de 5 minutos para o público fazer pergunta. Quando tiver restando 3 minutos para o término da tua apresentação, vai aparecer um aviso na tua tela informando que restam 3 minutos. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Oi. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá só um Ver se pouco de está. eco, vice, mas já tá dando para ouvir. Eita, eu acho que é a minha sala aqui. Tá, mas está muito ruim? Não, tá dando para ouvir, tá dando para ouvir bem. Tá. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, já estamos vendo. Deixa eu otimizar aqui. Pronto. Ok. Pronto. E, primeiramente, eu queria agradecer o convite do pessoal da UAXA. A gente tem uma parceria bem interessante com outros professores, professor Albert, professor Rafael. E obrigada pelo convite. E hoje eu vou falar um pouquinho da Setup. Ontem vocês tiveram a apresentação do João Lucas, né, com a Oriba, que é uma empresa também que a gente representa. E eu vou falar de lasers ultra rápidos e aplicações, mas antes eu vou falar um pouquinho do que é a Setup, do que a gente trabalha aqui. Nós somos uma empresa que fica localizada aqui em Recife, né? A gente já existe desde 2015, a gente foi uma empresa incubada no ITEP, acho que quem aqui da região conhece. Nossa empresa sempre foi focada na área para o fornecimento de equipamentos na área de ensino, na área de pesquisa, e agora, recentemente, a gente também está oferecendo serviços técnicos para análise de rotina, e também a gente tem oferecido soluções customizadas através de projetos especiais. Eu vou mostrar alguns projetos que a gente já realizou ao longo desses últimos anos, e também eu vou apresentar depois as empresas que a gente representa, e a gente dá manutenção não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil. A gente tem, vocês estão vendo o meu mouse, então, né? A gente tem o nosso escritório aqui em Recife, mas também a gente tem em Porto Alegre, com Eliasib, e também a gente tem em São Paulo, uma oficina mecânica, que a gente faz a manutenção dos equipamentos dessa região, concentrado mais em São Paulo, né? Só para dar um upgrade para vocês, a gente usava o nome Setup Lasers, né? Mas esse ano a gente mudou para Setup for Labs, então o nosso site novo é esse, e a gente está reconstruindo todo o site, a gente também deu uma otimizada na nossa marca, então daqui a pouco vão ter algumas novidades. Então, basicamente, a gente representa essas empresas aqui. Eu vou falar rapidamente de cada uma, mas só para adiantar, a gente tem equipamentos em todo o Brasil, nas principais instituições de pesquisas e universidades, também alguns lasers comerciais também das indústrias. E, basicamente, ontem vocês tiveram a palestra do Oriba, a gente representa eles, não só, como eu falei, não só aqui em Recife, mas em todo o Brasil, que eles são líderes na área de espectroscopia óptica, né? Então, eu tenho equipamentos na área de fluorescência, de rama, tenho os analisadores de XRF. Ontem o João falou bastante sobre o AFM, né? Então, a gente tem equipamentos para análise elementar, de carbono, hidrogênio, assim, tem equipamentos bem interessantes para esse momento até que a gente vive hoje, né, no Brasil, em que a gente está buscando essa parceria, né, de universidade com indústrias e com as startups, né, que querem promover, as universidades promovendo alguns serviços. Eu sei que a UAXA tem uma parceria interessante com várias indústrias aqui locais, né, de Pernambuco, do Porto de Suape. Então, a gente tem vários equipamentos que podem atender essa nova demanda, né, das universidades no Brasil. E no começo do ano passado, a Setup, no começo de 2020, passou a ser representante exclusiva da Newport, né, uma das maiores produtoras
equipamentos óticos, de lasers, de sistemas de ótica, né? Lasers de diodo, mesas óticas, né? No mundo todo, nós somos os representantes exclusivos dele e também da Spectrum Physics, que ambas as empresas são do grupo MKS, e a gente ficou muito feliz com essa nova representação, porque realmente são empresas muito bem estabelecidas no mercado, muito confiáveis e muito com equipamentos de ponta, de excelência, né, utilizada pelos melhores laboratórios de pesquisa no mundo. Eu vou falar mais dos lasers no final da apresentação, com mais detalhes. Aqui eu só queria evidenciar, porque eu falei da Uriba, né, da Newport da Spectrum, que a Uriba tem uma linha que a gente chama de SMS, em que a ideia é, se você tiver um microscópio no seu laboratório, a gente consegue fazer um upgrade para qualquer uma dessas técnicas adaptadas ao seu microscópio, e a gente consegue adaptar o ramo, a fotoluminescência, medidas de tempo de vida, e essas outras. Mas por que eu coloquei esse slide? Porque além dessa técnica dessa parte da Uriba que oferece essa solução, a gente também, como representante da Spectrum e da Newport, a gente consegue juntar as duas empresas e oferecer uma solução ainda mais completa. A gente consegue oferecer os lasers da Spectrum, as soluções da Newport, junto com as soluções da Uriba. Então, a gente consegue fornecer uma solução bem completa a partir da setup do nosso corpo técnico, que é bastante especialista nessa área. Vou passar rapidamente sobre as outras empresas que a gente representa. Também, ainda agora, em 2021, a setup é representante exclusivo da Alpotec e da Quantel, que são lasers bastante competitivos no mercado, né? Lasers de nanosegundo, OPOs. Então, se alguém tiver algum interesse, eu posso mandar material, entre em contato comigo em qualquer uma dessas empresas que a gente trabalha. Também representamos a JASCO, a linha de FTIR, HPLC, a Quantum Design, que é líder no mercado também na parte de baixas temperaturas, né? Sistemas para baixas temperaturas, como PPMS, hipertermia magnética, também as plantas de geração de nitrogênio e hélio, a Sion, que na parte de cromatografia gasosa, a SMC também, que tem vários instrumentos de controle, como, por exemplo, você tem um laser, precisa de um chiller, sistemas que vão na linha de processos de uma indústria também, como montadores elétricos, equipamentos para vácuo. E, mais recentemente, a gente está trabalhando também, não somos representantes exclusivos, mas com a Exigo, não é Chigo, é Exigo que se fala essa empresa, e com a NextT. A Exigo, ela lançou uns equipamentos muito interessantes na área, para potencial zeta, né, que é para análise de tamanho de partículas de suspensão, análise de composição química, analisadores de partículas e medidas de área através de uma nova tecnologia de NMR. E a NextT é uma empresa que produz as pontas, os AFMs, das sondas de Dom, então, e que utiliza também uma nova tecnologia de deposição de nanopartículas nessas ponteiras, aumentando a eficiência. Então, também são duas empresas bastante interessantes, com um portfólio que agrega bastante aos produtos que a gente já trabalha, e é uma nova opção, né, para a gente comercializar aqui no Brasil. E, por fim, a gente tem a GUNT, que é a empresa de equipamentos didáticos, né? A gente, inclusive, tem alguns equipamentos na UAXA, né? Tem toda a linha de equipamentos didáticos para a área de engenharia mecânica, engenharia de processos, mas são equipamentos mais voltados para laboratórios de ensino. Embora a gente tenha algumas plantas bastante robustas, que, inclusive, são usadas para pesquisa como biogás, biocombustível. Isso aqui pela foto parece pequeno, mas é bem, bem grande essa planta aqui. Aqui, rapidamente, só um slide falando de algumas das consultorias que a gente já prestou através dessa etapa, como uma consultoria que a gente fez para automação do laboratório de ótica linear aqui na UFPE. A gente já teve uma consultoria na parte ótica junto com uma empresa chamada Bottom Up, que é aqui do lado da UFPE, e junto com o Instituto Federal, também aqui em Pernambuco. No INTM, na UFPE, também a gente já prestou uma consultoria na área de manufatura aditiva, com um sistema de solda a laser, e também um projeto com a Pixels, que é uma empresa que fica lá no Recife Antigo. Mas a gente tem outras consultorias também em andamento, a gente está expandindo para Minas Gerais, para São Paulo, cobrindo todo o Brasil. Então, essa foi só uma amostragem do que a gente faz.
mas eu vou falar aqui rapidamente de alguns lasers, da linha de lasers ultra rápidos que a gente tem, através da nossa representada, da Spectrofix, que tem um portfólio muito grande e é uma das maiores empresas do mundo que produz lasers de alta qualidade. E ela ela é líder no mercado, inovando sempre. Inclusive, foi a primeira empresa que lançou o laser, por exemplo, sintonizável, como o Vaitai, que eu vou mostrar mais à frente. E aqui eu só tenho um descritivo, onde essas bolinhas aqui representam os nomes dos lasers, né? Ele fala osciladores ultra rápidos, mas basicamente são lasers, né? E todos aqui, quando eu falo ultra rápido, eu estou falando de picosegundo, fetosegundo e acima, né? Então, quando essas bolinhas vão aumentando, significa basicamente que eu estou melhorando as características do meu laser, tipo taxa de repetição, largura de pulso, energia por pulso. Então, eu posso trabalhar de kilohertz, megahertz, eu posso ter lasers aqui no ultravioleta com mais de 50 watts de potência. Então, assim, realmente é um portfólio muito extenso, com configurações muito amplas, né, que eu posso escolher a configuração dependendo da aplicação que eu tenho. Basicamente, aqui esse Millennia é um laser verde, né, que bombeia esses osciladores, que eles chamam esses osciladores ultra rápidos, que vai me dar as características que eu desejar. Vai mudando os nomes, basicamente mudando as configurações. E aqui, nesse lado de cá, são os acessórios que eu uso para cada tipo de laser desse, se eu quiser sintonizar um comprimento de onda, se eu precisar sintonizar, fazer a compensação por dispersão e etc. E nesse pedacinho aqui, os lasers CW. Aqui é só mais uma complementação do portfólio, mas aqui são lasers mais industriais, né, que cobrem um espectro muito grande também. E, em particular, o Spirit aqui, que é muito utilizado para a área esqueci o nome agora, de geração de ótica não linear, desculpe. Ótica não linear, que é um laser que tem bastante nos laboratórios de física, na área de ótica não linear. Resumindo aqui, basicamente, se alguém quiser essa apresentação depois, eu posso mandar, no final eu vou deixar meu e-mail. Aqui é só um resuminho com as principais aplicações, os principais lasers que a gente tem nessa linha de lasers ultra rápidos, osciladores de ultra rápidos. Veja, por exemplo, aqui que no Insight eu posso ter um range de sintonização de comprimento de onda mais de 600 nanômetros, com compensação por dispersão. E aqui nessa terceira coluna eu tenho as principais aplicações para cada um dos lasers. E, como eu falei, a Spectra, ela está sempre inovando. Então, é uma empresa que existe há muito tempo e ela está sempre lançando novos lasers, lançando alguma inovação. E aqui a gente tem, por exemplo, para o Insight, ela lançou recentemente a 4ª geração desse laser, que ele aumentou a potência em mais de 50% para alguns comprimentos de ondas. Isso já foi, recentemente, foi 2019, 2020, que ela colocou uma ótica mais complexa dentro do seu sistema, para que você tenha, então, uma potência maior para vários comprimentos de onda. Nesse gráfico, por exemplo, a gente está vendo a potência média de saída em função do comprimento de onda para vários insights aqui. Isso aqui é a evolução ao longo dos anos que a Spectra foi lançando as suas versões, DS, DS Plus, do Insight, X3, X3, ao longo dos anos. E aqui, a mais recente melhora que a Spectra lançou. E se a gente comparar, a gente tem, por exemplo, basicamente 600 até 1.300 nanômetros, em que um único laser, uma única configuração de laser, ele te oferece mais de 3 watts de potência, numa curva bastante interessante, né? Entre 2 e 3 watts para a maioria dos comprimentos de onda. Se eu comparar com essa linha vermelha, o que é essa linha vermelha? É um outro modelo de laser que a gente tem, que é o Maitai, mas que ele tem um range de varredura menor. Eu consigo sintonizar ele entre 700 e 1.000 nanômetros. Veja que ainda assim é uma sintonização muito interessante, né? 300 nanômetros de sintonia, bastante aplicado na área de ótica também, de ótica não linear, de ótica quântica, esse laser também é bastante utilizado. E quando eu vou olhar, por exemplo, a aplicação do Insight
Nesse gráfico, como eu tenho essa potência alta, nesse range de comprimento de ondas, eu posso ver que eu cubro aplicação, por exemplo, na maioria dos fluorófilos que eu tenho. Esse gráfico representa o seguinte, cada pontinho desse representa uma molécula, uma proteína, que necessitam de determinada potência para florescer. Então, aqui, veja que a curva do Insight nem foi o último que foi lançado pela Spectra, ele já cobre as potências necessárias para eu atingir a maioria desses fluorófilos e excitar eles e realmente tirar algum sinal dessas moléculas, proteínas, enfim. Então, você vê que é um laser muito robusto e é só um dos exemplos, né, fora todos os outros que a gente tem. E o interessante também é que esse range, né, quando ele vai para o infravermelho, aqui 1.100, 1.200, 1.300 nanômetros, eu tenho outras aplicações interessantes, como, por exemplo, esse exemplo aqui é o cérebro de um rato, né, nesse artigo aqui, que foi publicado, em que eles utilizaram um laser com 1.280 nanômetros. Isso permite uma maior profundidade de penetração, então você consegue mapear de forma mais profunda, por exemplo, nesse caso, o cérebro do ratinho, né, do experimento. Então, a gente tem aqui 1,4 milímetros, que é uma profundidade bastante interessante, e aqui você tem as estruturas, né, que isso aqui são os cortes, né, os cortes de cada camada desse cilindro aqui, que basicamente é a amostra que ele está analisando. E comparando ainda com aqui atrás a gente viu a comparação da curva do MyTI, né, com do Insight. Veja que o MyTI não cobre os 1.200 nanômetros. Então, se eu comparar uma imagem utilizando o Insight e uma imagem utilizando o MyTI, eu vejo que o Insight consegue cobrir uma região mais profunda da minha amostra do que do MyTi. Então, assim, dependendo da aplicação que você quer, você pode utilizar o MyTi ou o Insight, sabendo que cada laser vai ter sua característica dependendo do que você precisar. Agora eu já vou para a última parte aqui, já estou terminando, agora é a parte legal das aplicações desses lasers, vou mostrar algumas figuras na parte de microprocessamento. Lembrando também que as aplicações da Spectra são muito amplas, né? Aqui eu vou focar mais em materiais, na parte de pesquisa científica, mas eu tenho imaginamento biológico também, eu tenho muito uso na área médica, na área industrial, para fazer fluorescência de Up Conversion, para fazer, por exemplo, espectroscopia de terahertz também, controle coerente dos meus átomos, dos meus sistemas, principalmente na ótica quântica, geração de altos harmônicos, enfim, de novo, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, que eu mando material, a gente tem bastante material também explicativo, teoria de lasers, aplicações gerais que a gente pode disponibilizar para vocês. Então, eu vou focar acho que eu tenho mais uns 5 ou 6 slides com algumas aplicações, nessa parte de microeletrônica e manufatura, né, que eu vou mostrar alguns resultados na área de microusinagem, na parte de perfuração, na parte de espectroscopia de terahertz, e o primeiro exemplo é utilizando laser de nanosegundos, por exemplo, em que eu posso fazer, então, esses dreamings, né, que são as perfurações ou marcações do meu material. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pastilha de silício, né, que eu estou mostrando aqui os cortes, e veja a precisão que eu tenho. Lembrando que ainda é nanosegundo, então, quanto mais ultra rápido o meu laser for, né, se eu for para pico, depois para femto, essa precisão ela vai aumentando. Então, aqui eu tenho, por exemplo, circuitos eletrônicos, né, que são cortados a laser também, que é bastante interessante. Já passando para um laser já de pico segundo, eu tenho o Icefire, que eu estou mostrando aqui esse resultado de um corte que eu estou fazendo. Então, aqui você vê a superfície aqui com esses pontinhos aqui, representa onde eu incidi meu laser. Aqui, aí eu vou remover essa parte, nessa parte da esquerda. Essa segunda figura já é a superfície sem essa parte da esquerda, e veja que realmente a linha tem uma precisão muito grande, né? Veja que é 50 microns, e aqui eu tenho uma visão da seção transversal, veja a precisão do corte, e tudo isso depende da configuração do seu laser. Eu posso brincar aqui com a minha taxa de repetição, com a minha potência, que se eu colocar uma potência muito grande, eu posso queimar o meu sistema. Se eu boto uma taxa de repetição muito baixa, eu aumento ou diminuo essa potência. Então, eu tenho essa flexibilidade com os lasers da Spectra também, dependendo da aplicação. Como, por exemplo, aqui no caso dos polímeros,
eu estou utilizando um laser de femtosegundo. E veja como é preciso os meus cortes e as minhas interfaces, né? Então, quando a gente trabalha com PET, tudo isso depende muito do tipo de material que você está trabalhando, do tipo de corte que você precisa, da propagação de calor que o seu material vai ter. Tudo isso eu ajusto meus parâmetros para ter a performance que eu preciso. Rapidamente aqui, stents coronários também, né, que são feitos com laser de 1040 nanômetros, em femtosegundos também, e uma das aplicações mais interessantes que eu acho que é a micro e nanofabricação, através do processo de polimerização de 2 fótons. Aqui eu tenho essas figurinhas bonitinhas, mas basicamente eu estou incidindo um laser de femtosegundo, né, fazendo essa deposição aqui, essa construção das imagens a partir do processo de 2 fótons. Que basicamente é o seguinte: se você trabalhar com o processo de um único fóton, eu vou ter um espalhamento ali de calor no meu ponto que eu estou incidindo o laser, que ele não vai deixar com que essa precisão seja muito alta. Como eu vou para um processo de 2 fótons, esse calor, ele não é concentrado nessa região, falando bem simplificadamente, e eu consigo construir estruturas dessa forma. E quanto mais processo de N fótons, a minha resolução vai aumentando ainda mais. Isso aqui, por exemplo, são cristais fotônicos, né, tridimensional, que eu vou construindo pelo processo de nanofabricação. E aqui eu estou utilizando o laser Maitai ou o Haikyuu, mas, independente disso, a mensagem que eu quero passar para vocês é que é possível fazer esse tipo de construção, esse tipo de fabricação com os lasers, com as soluções que a gente tem. Como, por exemplo, vias de onda, grades, né, grades de Bragg, que você pode fazer sensores, por exemplo, dependendo do tipo de estrutura que você cria numa grade de Bragg, você tem sensores e, enfim, pode manipular as propriedades ópticas dessa fibra, né? Inclusive até fazer lasers em fibra, dependendo do que você dopar, dependendo da estrutura que você criar. Bem, basicamente era isso que eu queria dizer. E, basicamente, além dos lasers, né, a gente tem todas aquelas representações de todas aquelas outras empresas que eu mostrei, e a gente consegue fornecer para vocês todos os componentes ópticos que vocês precisam, todos os equipamentos que vocês precisam para pesquisa, né? No caso, como eu mostrei mais aqui na parte de laser, a gente tem os estágios, XYZ, grade, mesas óticas, e além disso, a gente também dá o suporte local, através dos nossos especialistas aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos. E está aqui o meu contato, o contato do Eliasib, que fica no Rio Grande do Sul. Então, qualquer dúvida ou questão, pode entrar em contato com o pessoal da UFRBE, ou então pode mandar um e-mail direto para mim. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Miriam. Passando uma pergunta aqui do Roberto no nosso chat. Ele pergunta se vocês têm, né, sistemas lasers desses aqui no Nordeste, Pernambuco, e se nesses sistemas de microfabricação vocês oferecem a solução completa, já com os estágios, já com os galvos, isso. Certo. A gente tem sim, tem vários sistemas desses aqui no Nordeste, a gente tem na UFAL, a gente tem aqui na UFPE, a gente tem no Ceará, em São Paulo também vários sistemas, e a gente também consegue fornecer a solução completa com galvo. Inclusive, o ano passado, a gente fez um projeto especial para o CECEM, em Minas Gerais, com esse galvo, e a gente consegue, como eu falei, né, no meu último slide aqui, como eu falei, a gente consegue fornecer toda a ótica em volta que vocês precisarem para montar o sistema. Então, sim, a gente consegue. Uma outra pergunta aqui do Reza, e aí vai para ajudar os nossos alunos aqui, quem está assistindo, como é o mercado de graduados em física, engenharia física, por exemplo, nessa área de lasers, a Setup ou as outras empresas, como é que é o acesso aos alunos que têm interesse, por exemplo, em sair do meio acadêmico e para o meio, né, privado? Certo, boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né, nos eventos que eu vou, né, no tempo que a gente ia nos eventos, né, o pessoal quer, né, saber como trabalhar na indústria, como trabalhar, utilizar todo esse conhecimento que a gente tem quando a gente faz mestrado, doutorado e vai para a área científica na indústria.
Aqui no Brasil, a gente tem um polo muito forte em São Paulo, com algumas, ali ao lado da Unicamp, tem várias spin-offs lá que saiu de dentro da Unicamp, que eles até trabalham com algumas pesquisas bem voltadas nessa área, mas, no geral, quem quer trabalhar nessa parte de pesquisa dentro de uma indústria acaba tendo que ir para fora do Brasil. Ah, enfim, deixa eu ver, por exemplo, na Uriba, né, vou falar uma experiência que a gente tem mais de perto, né? A gente convive muito com o pessoal da Uriba, o João mesmo que apresentou ontem, ele tem doutorado na área de materiais e ele é contratado pela Uriba como cientista de aplicação. Então, isso é um trabalho interessante para quem tem um doutorado na área, mas aí acaba tendo que ou se mudar para fora, no caso a Uriba que tem fábrica na França ou nos Estados Unidos, e aqui no Brasil fica mais restrito realmente as universidades. É bem complicado falar de indústrias, né, de tecnologia, porque quando você fala uma tecnologia laser, você quer desenvolver, você não pode ficar restrito ao mercado brasileiro. Então, quando você pensa, quero trabalhar com pesquisa na indústria, tem que ser uma indústria que grande, que produza para fora, e aqui no Brasil a gente tem algumas restrições. A minha sugestão é, se quiser, mandar alguns currículos para algumas empresas que tem ali em São Paulo, a gente tem a Opto, tem o próprio CECEM, que é em Minas Gerais, que também trabalha com algumas coisas na área de pesquisa mais aplicada para o mercado. Ok, Miriam, a gente agradece os contatos de Miriam estão aí. Qualquer pergunta, Miriam, eu peço que você coloque também o seu e-mail aqui no chat